o profeta e a profecia. Você sabia que tem uma diferença muito grande entre a profecia e a opinião do profeta sobre a profecia? Ou o comentário do profeta sobre a profecia? Né? Eu quero citar aqui não vou aqui neste vídeo falar o que eu entendi da profecia dos 3 dias de escuridão. Eu vou falar em outro vídeo, aí você vai saber o que eu penso a respeito, tá? Mas teve uma situação de uma americana, uma senhora americana, né, idosa, que ela fez um vídeo em inglês, certo? Esse vídeo foi traduzido por um canal em língua portuguesa, uma brasileira, que eu suponho que seja brasileira, né? E ela fez a tradução toda desse vídeo e houve uma polêmica muito grande em torno deste vídeo, entre cristãos e não cristãos, porque os 3 dias de escuridão é uma profecia também católica, ela tem origem no meio católico, né? Muito bem, houve cada um que falava uma coisa, né? Vi pastores negando a profecia, né? Pastores que tem um canal no YouTube que é bem assistido, etc. E todos, de um modo geral, alguns, né? Uma parte, estavam fazendo uma confusão entre a carta que esta senhora leu, que ela declarou que foi uma carta dada por Deus, tá? E a opinião dela. Sobre a carta, o que ela achava em relação àquilo que Deus estava dando para ela, tá? E eu assisti a primeira versão, que foi completa. A primeira versão, que ela faz um comentário antes e um comentário depois da carta, e ela faz comentários no meio da carta, né? Então não vou entrar no mérito disso agora. O que eu vi de muito equivocado em relação aos comentários desta senhora, né? Equivocadíssimo no meio cristão, tá? Extremamente errado, né? Eu vi aquilo e Deus falou para mim, fala que tem uma diferença entre a profecia e o profeta, tá? Quando uma pessoa recebe uma revelação da parte de Deus, eu vou fazer a seguinte consideração. Claro que há pessoas que mentem em relação a Deus falar com elas. E há pessoas que declaram que Deus falou e quando Deus não falou, ela está confundindo um sonho que não foi de Deus com um sonho que foi de Deus, né? Mas quem tem que julgar isto é quem ouve, recebe a profecia, é que tem que julgar. Julgar como? Debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, como manda a Bíblia. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como Deus orienta julgar algo, se é de Deus ou não, tá? Mas hoje é só para fazer a diferença entre o profeta e a profecia, tá? Então, agora eu quero trazer um exemplo clássico da Bíblia. E eu vou tentar explicar a situação desta senhora, né, com base numa situação de um profeta bíblico, que teve uma situação parecida, só que ele foi mais sábio, né? Então, deixa eu pegar aqui o texto bíblico, eu vou ler para vocês, e aí eu vou fazer um comentário logo depois. Então, vamos lá. Quem não conhece o profeta Daniel, da Bíblia, o livro de Daniel, né? Aquele livro de Daniel na Bíblia. Quem nunca ouviu falar da semana de Daniel? Jesus fez referências bíblicas sobre o fim, né? Em relação a Daniel, né?
o abominável no lugar santo. Você já ouviu essa frase antes? Essa frase é a profecia de Daniel, né? O abominável no lugar santo, que falou o profeta Daniel. Jesus fez referência a Daniel, né? É uma profecia que está para se realizar agora, inclusive, né? Então, muito bem, não é qualquer profeta, tá? O que acontece com Daniel? Daniel era um administrador, pois, então, lidava com política, porque ele era um administrador de regiões, né? De regiões. Então, ele era um político, de certa forma, né? Porque um administrador faz política, tá? Mais diretamente, porque governa uma região, então isso também é política, tá? Então, escuta esse trecho, eu vou botar o texto bíblico aí para vocês lerem também, tá? Então, acompanha comigo e depois eu vou fazer um comentário sobre a diferença entre a profecia e o profeta e o erro que muitos cristãos estão cometendo, tá? Então, vamos lá. Começar a leitura aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, né? Pranteou, chorou, clamou, orou. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aqui eu não vou entrar no mérito se ele fez um jejum total de comida, não comeu comida nenhuma, ou ele não comeu apenas o que ele está citando aqui, tá? Não vou entrar neste mérito. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e ofaz. Ele viu este homem, tá? O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Veja só, eles não viram, mas eles sentiram, eles perceberam algo, tá? Então, vamos lá. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Ele teve uma visão, ele não estava dormindo, estava acordado, ele teve uma visão nítida, né? Bom, aparentemente parece ser nítida. Os que estavam do lado dele não tiveram a visão, mas sentiram algo, muito bem. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Não vou entrar no mérito aqui se hoje ocorrem sonhos e visões nessa dimensão. Vou falar isso em outro vídeo, não neste, tá? Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, agora presta atenção nisso: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Bem, eu vou ficar até aí. Presta atenção. No capítulo anterior, você vai ver Daniel diante de uma profecia de um outro profeta, né? Anterior a ele, e ele vai estar lá estudando aquela profecia, tentando entender, como muitos de nós fazemos. O que será? E ele começa a fazer as interpretações dele, e ele chega a conclusões humanas. Mas Daniel era um homem sábio, ele sabia que a conclusão que ele chegou, humana, que era lógica para ele, que era um homem muito inteligente, um homem que tinha comunhão com Deus, reconhecidamente pelos que estavam ao redor dele. Ele era um político em região que não era a região do povo dele, e ele era reconhecido por ser um homem fiel ao Deus dele, e que o Deus dele falava com ele. Você tem noção disso? Muito bem. Mesmo assim, Daniel não confiava na própria inteligência e sabedoria dele próprio. Não era que ele não confiava na inteligência e sabedoria dos outros, que Deus manda a gente não confiar no homem. Ele não confiava na própria inteligência e sabedoria dele próprio em relação às coisas de Deus. Meu querido, isso se chama humildade. Humildade, o cara era muito inteligente. Ele foi colocado como administrador de uma terra estrangeira. As pessoas reconheciam que ele era extremamente inteligente e um homem confiável. Você já pensou botar um estrangeiro para lidar com uma administração do seu país? Um estrangeiro, entendeu? O cara tem que ser muito bom, muito inteligente. Fizeram isso com Daniel. Ora, os estrangeiros confiavam em Daniel, no tino dele, na palavra dele, na lógica dele de administrar, de fazer política, de gestão. Mas por que Daniel não confiou na lógica dele para uma análise de um texto profético? Eu vou dizer por quê. Isso se chama humildade e se chama também sabedoria diante de Deus. Entendeu? O conhecimento de Deus é insondável. Por mais lógico que pareça a nossa conclusão sobre uma profecia, por mais lógico que pareça seguir uma linha teológica, que são muitas linhas teológicas, por mais lógico que pareça, entendeu, meu querido? Porque o teu pastor falou, porque você está no seminário e você segue aquela linha teológica daquela igreja tal, por mais lógico que pareça, você tem que confiar no seu Criador. E como é que Daniel confiou? Daniel, ele chegou a uma conclusão que parecia a ele lógica. Ele tinha pessoas com quem ele conversava, pessoas de confiança, cristãos, que estavam ali perto dele. Mas Daniel sabia fazer a diferença entre o que Deus revelava e o que ele, Daniel, poderia compreender com a inteligência dele próprio, Daniel. Entendeu, querida?
profeta e a profecia. Entendeu? O profeta e a profecia. Se bem que nesse momento aí, nesse contexto, Daniel está analisando uma profecia de outro. Mas você vai perceber que o procedimento que ele tem é com ele também. Quando Deus revela coisas para ele, ele também não ousa declarar uma interpretação sobre um texto bíblico se Deus não revelar a ele a interpretação. Entendeu? Porque uma coisa é a profecia, uma coisa é a interpretação da profecia. Porque a profecia ela pode ser enigmática, ter figuras de linguagem e ela ficar escurecida propositadamente por Deus para que você não compreenda. Algumas profecias elas são para tempos específicos. É para algumas pessoas não entenderem mesmo, é só para quando chegar o tempo da profecia próxima a ela, quem estiver ali entender, né? E é revelado para alguns, né? Então, quando o homem interpreta uma profecia, seguindo qualquer linha que seja, ele tem que entender o seguinte, ele tem que entender que aquilo ali é uma interpretação humana. Pega a sua interpretação humana, querido, coloca numa caixinha, faz que nem Daniel. Vai lá pagar o preço de oração, prantear 21 dias ou mais. Daniel pranteou 21 dias, orou, clamou 21 dias, e olha que ele já tinha uma comunhão com Deus. Se você não tem a mesma comunhão que Daniel tinha com Deus, pranteia mais que 21 dias. Fica orando por um ano, até Deus revelar para você. Até Deus revelar a interpretação para você. Porque Deus pode revelar. Deus revelou a Daniel. Veio um anjo e deu a interpretação para Daniel. Na bandeja. Daniel aqui, ó, na bandeja. Daniel, a interpretação é essa. E se você comparar a interpretação dada pelo anjo com a interpretação que Daniel teve nos capítulos anteriores, que eu não vou fazer essa comparação aqui, tá? Porque requer tempo, vai lá e busca. Tá lá. Você vai ver que foi diferente. Daniel entendeu determinada coisa, mas ele foi orar. Ele tinha vida com Deus, uma vida digna, honrada, de oração com Deus. Ele tinha uma vida com Deus reconhecida pelos outros, entendeu? Pelos estrangeiros, né? Meu querido, essa é a diferença entre o profeta e a profecia. Você vai ver que Daniel vai ter, Deus vai dar profecias para ele, ele vai tentar entender, vai chegar para Deus, vai orar, você vai ver que até o capítulo 11, 12 vai acontecer coisa assim, e Deus vai chegar assim, Daniel, olha só, não insista em querer saber sobre esta profecia, porque ela é para o fim. Você vai ver aí no capítulo 11, 12, vai chegar um momento que Daniel vai querer, Senhor, essa palavra aqui do fim que o Senhor está me dando, é o que realmente? Me explique. E Deus fala, Daniel, não insiste, isso aí é para o fim. Guarda que lá no fim eu vou revelar. Aí Daniel para de tentar querer entender aquela profecia, porque Deus deixou claro que era para o fim. Tá, meu querido? Aí eu quero voltar para aquela senhora, brevemente, porque depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, com mais cuidado. E aí eu quero revelar o que Deus mostrou em relação aos 3 dias de escuridão. Então, essa senhora americana, né, se você tiver oportunidade de assistir, porque ela foi tão criticada que retiraram a última parte do vídeo dela, né? Na última versão que eu assisti, tá? Tiraram a última parte. Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo inteiro, né? Então, meus queridos, tenham cuidado como cristãos de fazer uma diferença muito grande entre o que Deus revela para alguém, tá? Deus chega para você, fala assim, João, Maria, olha só, vou te dar um sonho, deu um sonho, né? Ou chegou e mandou você escrever uma carta e você escreveu,
né? Não vou entrar no mérito neste vídeo sobre revelação para os dias atuais, né? Aí você foi lá e escreveu a carta. Ou você foi lá e falou o sonho. Do jeito que Deus te deu, você falou o sonho. Isto é a revelação que Deus deu. Ela pode ser enigmática, inclusive para quem Deus deu a revelação. De repente Deus falou uma coisa para mim que eu não entendi. Aí Deus falou assim: Luciana, pega isso que eu te falei e fala para os outros. Eu falei: mas Deus, eu não entendi. Fala assim mesmo. Entendeu? A outra coisa é o profeta querer interpretar a revelação que lhe foi dada. Ou foi dada, entendeu? Uma coisa é você interpretar a revelação que alguém recebeu, ou uma revelação bíblica das escrituras, né? Ou tentar interpretar uma revelação que Deus deu para você, tentar interpretar um sonho, né, de Deus, tentar interpretar algo que Deus te mandou escrever, você leu, mas não entendeu muito bem. E são duas coisas diferentes, meu querido, tá? Porque o homem, ele é pecador, ele é limitado, tá? O correto é fazer o quê? É você gastar tempo em oração pedindo a Deus revelação. Deus pode te dar ou não. O que essa senhora fez foi isso. Ela leu a carta que Deus deu para ela. Eu pessoalmente acredito que Deus deu, depois eu vou falar em outro vídeo, tá? E ela fez comentários sobre o que ela achava sobre a carta, sobre os 3 dias de escuridão que Deus revelou a ela. Entendeu? Então ela disse que ela achava que ia ser logo, ela achava que ia ser naquele ano da revelação, né? Ela achava que era o momento de Jesus, naquele momento Jesus iria voltar, mas você vai ver que isso é o que ela achava. Ela vai dar a opinião dela antes da carta, durante a carta ela para e dá uma opinião, e no final da carta ela para e dá uma opinião. Entendeu? Então ela foi criticada. Então, ela foi criticada, né, de várias maneiras. Eu observei que alguns pastores renomados criticaram ela pela opinião dela em relação à carta que Deus deu a ela. Eles não fizeram diferença entre a carta e a opinião dela. Entendeu? Alguns falaram assim: ela disse que ia ocorrer em 2019 e passou 2019 e nada ocorreu, portanto ela é uma falsa profeta. Entendeu, querida? Entendeu? Aí eu assisti o vídeo dela de novo, olhei, eu falei: mas menino, a carta dela, que ela disse que Deus deu a ela, em momento nenhum disse a data. Entendeu? Eu já vou te adiantar. Deus me mostrou quando vai ser os 3 dias de escuridão. Tá? Eu vou mostrar em vídeo isso para vocês. Não vou falar agora. Tá? Então, em momento nenhum na carta, Deus tinha dado o ano para ela. Ela que falou que ela entendia que ia ser naquele ano. Entendeu? Eu já vi outros vídeos que Deus revelava uma coisa para a pessoa. Por exemplo, de tsunami, e a pessoa falava assim, a pessoa ficava tão impressionada com a visão que teve, e falava assim: só pode ser neste ano, no ano da visão dela. Entendeu? Então, meu querido, esse vídeo é para que você aprenda a fazer diferença. Cuidado, muito cuidado, tá? Quando você for julgar a profecia, você pode julgar até o profeta, né? O profeta falou uma coisa que não tem nada a ver, né? Na hora de julgar uma profecia, vai pôr o joelho no chão, ou vai orar em pé, ou vai orar deitado, sei lá. Vai orar, vai jejuar, entendeu? Cuidado para você não dizer que uma profecia que Deus deu, seja sonho ou visão ou palavra direta, não é Deus falando. Cuidado. Eu vi muito pastor cometendo este erro, confundindo o comentário dela com a profecia que Deus deu a ela, tá? Que eu pessoalmente entendo que Deus deu, porque
o que Deus mostrou para ela, mostrou também para mim. Eu vou falar isso em outro vídeo, tá certo? Espero ter acrescentado. A paz do Senhor Jesus.